Boa tarde, Dalcira. Boa tarde a todos. Isso quem vai avaliar a questão do perfil dos animais vai ser um médico veterinário. Está previsto isso na lei. A gente está seguindo todos os trâmites legais. Porque a gente tem que agir dentro da lei. Não é conforme a Carolina quer, não é conforme a Dalcira quer que a gente vai seguir o trâmite dessa situação. A gente entende a angústia da população, a gente entende que as pessoas estão preocupadas, mas a gente também garante que nós estamos supervisionando o caso, todas as medidas cabíveis já foram tomadas, o tutor foi responsabilizado, os animais estão dentro da casa dele, estão sendo monitorados pela Secretaria do Meio Ambiente, ele está fazendo as correções necessárias em relação à documentação e o registro, que inclusive todas as pessoas proprietárias desses cães, Pitbull, Rottweiler, Fila, Cane Corso, Bull Terrier, devem fazer, inclusive com certificado de adestramento, carteira de vacinação, microchipagem. Então, a gente está monitorando, ele está cumprindo todos os requisitos, ele foi autuado, sim, multado por descuido da guarda, foi um erro, mas, enquanto não for determinado a periculosidade desses animais, e eu acredito que não vai ser, a gente não vai fazer o recolhimento e a guarda fica com o tutor, porque ele tem essa responsabilidade e ele tem essa capacidade averiguada por nós. Foi uma fatalidade, então. Eu sei que tanto o meio ambiente, a fiscalização animal, quanto a Patran, Sargento, estão trabalhando em conjunto no sentido de fazer essa fiscalização. Sei que logo depois, inclusive ontem, nós tivemos aí também 4 tutores autuados. Né? Autuados por quê? Por maus tratos, por não cuidar, não manterem a guarda desses animais em segurança. Boa tarde, Dalcira. Boa tarde a todos. Sim, a nossa fiscalização visa prevenir que esse fato aconteça. Porque o descuido na guarda de animal é um crime de perigo abstrato. A gente não precisa esperar que aconteça para poder tomar uma providência, né? A gente toma para evitar. Porque, inclusive, a legislação tem vários quesitos ali que são exigidos para poder criar esse tipo de animal. Por exemplo, é exigido ter a placa avisando que tem cão feroz. Isso, cão feroz. Tem que ter muro, grade. E tudo isso tem que ser cumprido. Senão incorre no descuido da guarda animal. Doutora Carolina, a senhora me dizia que, inclusive, para ter pitbull, esses animais que são considerados raças perigosas, precisa ter também certificado de adestramento, é isso? A pergunta vale para os dois. Está descrito na lei. Teve uma alteração em 2020, mas essa lei existe desde 2019. E uma das coisas que as pessoas vão ter que apresentar para nós, todos esses que foram notificados, inclusive o tutor desses pitbulls e todo mundo que tiver essas raças em Cachoeira do Sul, vão ter que apresentar para a gente toda essa documentação para permanência da guarda dos animais. Lembrando que o laudo veterinário de periculosidade é para o animal agressor. Se acontece a agressão, daí sim é exigido esse laudo. Pois é, porque, na verdade, se esses 2 pitbulls, no caso dessa ocorrência no domingo, eles não são, digamos, agressivos, aí só podemos dizer que foi uma fatalidade, porque, na verdade, como é que começou esse ataque, a gente não viu, né? Porque as imagens não mostram. A gente só mostra quando esse homem já está sendo atacado pelos 2 pitbulls. É porque, como eles são os animais, tem vários fatores que podem ter levado a esse fato, né? Um dos fatores é que eles se mudaram há pouco tempo para esse local. Então, os cachorros podem estar estressados por causa do local novo, moradia nova. Porque tanto é que eles rasgaram a tela e fugiram. Né? Rasgaram a tela. Eu sempre acho que eles têm uma força descomunal, né? E eu sinceramente, acho também que a forma de criação também que desenvolve 99% da periculosidade ou da agressividade desses animais seja porque o pincher, a gente falava sobre isso, né? O salsichinha talvez seja o bichinho mais agressivo que tem por aí e a gente cria ele dentro de casa, a gente tá lá. Eu nunca tive um pincher nem um salsicha, né? Porque acho que eles gritam demais. Né? Então, eu tenho salsicha e eu afirmo que realmente eles são complicados, eles são maravilhosos. Que na verdade eu gosto, como eu me criei numa chácara, eu gosto de cachorros de porte maior, né? Mas quero eles sempre aquelas raças bem tranquilas, bem amigáveis, digamos assim, né? E bem amorosas. Mas esses 4 tutores, eles foram multados, eles foram autuados, por quê? Por não manterem a guarda de forma correta desses animais. Isso, por não terem a guarda responsável. Porque, assim, não é proibido ter esses animais. Não tem nenhuma lei no nosso estado que proíba ter estes animais. A questão é que, para as pessoas terem estes animais, especialmente dessas raças, eles têm que cumprir alguns requisitos. E a gente sabe
que tem muitos casos que não cumprem. Então, eles devem sim ser penalizados. Como o sargento Douglas falou, é uma questão de prevenção. A gente não pode esperar acontecer esse fato de novo. Não deveria ter acontecido essa fatalidade, se é que foi. Quem vai atestar isso na questão do comportamento dos animais, né, vai nos dizer. Eu acredito que realmente tenha sido. Mas a gente tem que prevenir agora outros locais. Então, fica um alerta para todos os responsáveis por esses caninos, que não esperem a fiscalização chegar. Como em qualquer situação de maus tratos, que não é esse caso, né? Isso é questão de guarda responsável somente. Mas não esperem a gente ir na casa para ficar dizendo que tem que dar comida, que tem que dar água, que tem que levar no veterinário. Façam o seu papel como responsável. Decidiram ter um animal, pesquisem sobre a guarda responsável, quais os cuidados que eu tenho que ter, se é um cachorro de raça, o que eu tenho que fazer, e cumpram a lei. Ninguém se esquiva da lei alegando que não conhece. Correto? Porque existem cuidados básicos, né, sargento Douglas? Por exemplo, alimentação, higiene, um espaço correto, né? Uma guarda responsável envolve tudo isso. Sim, sim. E tem muitas pessoas que, por exemplo, que criam esse tipo de cachorro e não tem conhecimento do que pode, o que não pode fazer. E daí, quem tiver curiosidade pode pesquisar. Tem uma lei estadual, que é a Lei 15.363 de 2019. Ela teve várias alterações nos anos, como a Carolina falou, 2020. A última foi em janeiro de 2023 agora. E ali fala tudo que tem que ter. Fala sobre o registro dos animais, fala sobre a carteira, sobre adestramento, fala tudo ali. Todos os passo a passo que tem que cumprir tá ali, essa legislação. Agora não se vê tanto, mas era comum ver pelas ruas de Cachoeira e de outras cidades também animais de grande porte, dessas raças inclusive, sem focinheira, com uma guia mais longa. Importante já ter falado nisso. Inclusive na legislação fala ali que o pitbull ele não pode permanecer em locais públicos, não pode permanecer em praças, parques, próximos a escolas. Ele não pode permanecer, não pode passear nesse local, permanecer nesse local. Mesmo com o uso desses mecanismos de contenção adequados, que é focinheira, guia curta e ser conduzido por pessoa capacitada. Porque a gente sabe que tem pessoas que não têm a capacidade de conduzir um animal desses em via pública. Então tem que ter esses cuidados e, inclusive, na nossa legislação municipal, ela prevê também o uso de enforcador, além da guia curta. Enforcador, para quem não sabe, não é para sair enforcando o cachorro, viu, gente? É só uma corrente que, quando puxa, ele aperta o pescoço para que o animal seja contido, né? Que muitas vezes é a única maneira de conter o pitbull, né? Medicina artificial. A única maneira dele parar de atacar. Sargento Douglas, o meu labrador abriu o portão pra gente dar uma volta. Ele me carregava uma quadra inteira, viu? Com guia, sem guia, com enforcador ou não. Mas ele era aquela coisa amorosa. A única coisa que ele amava sair atrás das pessoas era cada um que passava com uma sacola de pão, porque ele era doido. Né? O Naish era doente por pão. Então, às vezes, ele sentia no outro lado da calçada, ele me puxava que ele queria ir lá cheirar a sacola. E pelo tamanho, 45 quilos naquele pelo baio. Era bem, mas ele nunca atacou ninguém. Imagina, um labrador, eu sempre digo, labrador nasceu cachorro por um descuido, né? Porque só falta falar. De qualquer maneira, temos um outro assunto seríssimo em Cachoeira, que é a questão dos maus tratos. Eu vi umas fotos de hoje de uma apreensão que foi feita, de uma autuação que foi feita pela Carol e pela patrã, o sargento Douglas, que eu fiquei impressionada. Tem um cachorrinho lá, são quantos? São 25 animais no total, 7 felinos e o restante 18 caninos. 18 cães e 7 gatos. Tem um cachorro que, de tão esquálido, ele não consegue levantar, pelo que eu percebi ali. Mas como é que alguém mantém, né, uma matilha desse tamanho dentro de uma casa sem as mínimas condições de cuidado? Essa pessoa mora no local. Não, essa pessoa não residia. Ele mantinha essa casa apenas para os animais. Mas esqueci, então, de levar comida, levar água, de limpar o pátio, tirar cocô, porque cachorro faz cocô também, não. Exatamente. Inclusive, só pelo fato do local ser insalubre, já acarreta maus tratos para os animais. Essa parte dos maus tratos, a Carolina, ela é bem qualificada nesse assunto ali. Eu noto que a população tem uma dificuldade, às vezes, de entender que a negligência ela é maus tratos também. É considerado maus tratos também. Porque não é só agredir, matar, abandonar. Deixar um animal passando fome, quase morrendo, ou morrendo de fome, deixar um animal doente sem atendimento veterinário, não dispor de abrigo adequado, animal preso em corrente em ponto fixo, é maus tratos. Então as pessoas têm que entender, a gente está cobrando feijão com arroz da Alcira. A gente não está nem entrando na questão comportamental de brincar e dar carinho. A gente só pede que o mínimo seja feito. No mínimo,
Eu não contabilizei todas de março agora. No mínimo, a gente fez umas 75 autuações esse ano só, em ações em conjunto com a Patran. Isso Esse ano, nós estamos desde hoje, janeiro. dia 19 de Março. 19 de março. Exatamente. Por denúncias de maus tratos. Com certeza, 90% é por negligência. Pela pessoa não fazer o básico. De não cuidar de cachorro morrendo de fome, de cachorro tomado de sarna. E às vezes é o cachorro, é a criança e é o adulto. E ninguém toma atitude. A gente tem que chegar lá para dizer que tem que fazer aquilo. Claro que a maioria a gente inicia, não tendo risco iminente, a gente faz uma notificação. E é importante as pessoas entenderem o peso da notificação. Porque o descumprimento da notificação, por si só, já resulta numa multa de R$1.000. Se a gente retornar, como foi o caso hoje, que não foi cumprido determinada notificação, porque a situação não era tão caótica assim, e a pessoa simplesmente resolveu não cumprir, daí entra também como maus tratos e é feita uma auto-infração, que daí é conduzido via criminal pelo crime até a delegacia. Daí o Douglas é a parte mais do Douglas. Mas tem a parte criminal de tudo isso, né, Sargento Douglas? Sim, porque sim. não é só a notificação, não é só assim, é só um cachorro. Eu não considero só um cachorro. Inclusive, causou um grande furor nas redes sociais, uma postagem aí de uma mulher, que não vem o caso dar o nome aqui, inclusive ela restringiu o perfil, possivelmente por de tanto na reclamação, em que ela sugere uma grande campanha para que os animais que estão pelas ruas, gatos e cachorros, sejam mortos e a carne seja dada aos animais do zoológico. Que absurdo. Crime de maus tratos. Eu fiquei tipo assim, eu digo, não acreditei no que eu estava lendo, mas foi verdadeiro. E ela insistiu num assunto com uma outra pessoa, né, dizendo que então que todo mundo que não tivesse satisfeito que levasse para sua casa essa cachorrada toda que está na rua. Que nem a Carolina falou, além da parte administrativa, que é a notificação ambiental, tem a parte criminal, que tem o artigo 32 da Lei 905 que prevê, né, maus tratos a animais. E agora cão e gato aumentou a pena a partir de 5 anos, então e é crime inafiançável. Então agora ficou bem mais complicado. Mas aí, crime é inafiançável. Mas aí nós temos um problema seríssimo. As pessoas irem lá e denunciar. Porque o que acontece? O abandono. Ah, tem 5 gatinhos que mal abriram os olhos. Nem abriram os olhos, que foram jogados lá na Porrares. Lá na volta da charqueada. Lá perto da... Agora não é mais Granol, enfim. Mas as pessoas viram, as pessoas sabem quem foi. Mas as pessoas, na hora de denunciar, não denunciam. E isso dá aquela sensação de que eu sou o cara porque eu vou lá, descarto e tá tudo bem. Não vou me pegar. Exatamente, é uma dificuldade que a gente encontra muito nos cães de rua, que a maioria tem tutor, sim, mas são tutores negligentes, porque pela lei, independente da raça, do porte, o animal ele tem que ficar no pátio, não tem que ter acesso à via pública sem supervisão do seu tutor, inclusive com uso de guias, coleiras, mesmo que seja um poodle. Então, a gente vê muito cachorro seguindo as pessoas, indo até a porta do mercado, andando na rua, passeando no centro. Às vezes, quando tem cadela no cio, que os tutores irresponsáveis não mantêm dentro do pátio e não vão nem, às vezes, na secretaria fazer a ficha para castração gratuita, que tem várias categorias que conseguem castração gratuita, a gente vai atrás, pergunta de quem é. E ninguém quer dizer de quem é. Ninguém vai. Ah, não quero me envolver. Eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar que aquele cachorro é da Dalcira. Por enquanto, a gente não tem uma... Todos os animais ainda não estão chipados. Todos que são castrados pela prefeitura já saem microchipados. A gente pretende fazer mutirões de microchipagem, mas ainda não temos. Então, a gente precisa do apoio da população. De que não só denuncie, que vá para as redes sociais, mas que, na hora que a gente chega lá na denúncia, que se comprometa, como já tivemos casos de a pessoa vir testemunhar, a gente conseguir fazer um boletim de ocorrência e comprovar que a guarda era, assim, daquela pessoa. Só que a gente vai precisar desse apoio. Nós tivemos também acidentes sérios em Cachoeira, né, Sargento Douglas, com cavalos principalmente, soltos na via pública. Um cachorro derrubou um ciclista que era entregador do jornal, o Everton. O Everton teve sérios problemas, teve tempos no HCB, praticamente, felizmente hoje está super bem, mas foi derrubado por um cachorro, né, teve ferimentos sérios. Mas na hora do vamos ver, não aparece ninguém. Nem o dono do cavalo, nem o dono do cachorro, nem o dono de nada.
Nós ontem fizemos uma fiscalização, uma denúncia de um cachorro que atacou várias pessoas. Derrubou um motoqueiro. Só que a pessoa que denunciou, ninguém que denunciou quer registrar a ocorrência, quer dar o nome, comprovar que é a pessoa daquela casa. Nós fomos na residência e a mulher tem uns potes de água na frente da casa. Ela se questionou dela, que é da rua, que ela só alimenta. Aí ninguém fica responsável Essa é por a aquele principal cachorro. desculpa. Pois é, agora nós temos também. É fácil. Hoje eu dizia para minha filha o seguinte. Sempre que eu vejo uma postagem, ai, gente, eu estou aqui com 5 filhotinhos que jogaram na minha porta, né? Eu não tenho condições. Algo me cheira, não que que todo mundo faça isso, mas na maioria desses me cheira aquela coisa assim, eu não castrei a minha gata, eu não castrei minha cadela, deu cria, e agora eu estou dizendo que jogaram na minha porta porque alguém vai ter piedade, vai vir, né, fazer uma adoção ou vai se responsabilizar. Porque a responsabilidade nossa, me parece, a gente tem jogado para o poder público também, né? O poder Verdade seja público, dito. ele tem responsabilidade, Tem, sim. mas nós temos a nossa. Exatamente. E a gente também tem que cobrar isso. A gente tem que determinar muito bem para a população, e a gente faz isso através da fiscalização, que é muito fácil a prefeitura chegar, não existe mais o tempo da carrocinha, que queria chegar lá e entregar. Como 80% dos cães que eram eutanasiados, inclusive, em um mês, naquela época era permitido, eram os próprios tutores que entregavam. E às vezes a gente chega na fiscalização e as pessoas falam, pode levar lá para o SEMPRA. A gente leva, mas a gente vai levar com alta infração e a pessoa vai passar pela parte criminal também. Porque a responsabilidade de cuidar do animal é da pessoa. Tem tutor identificado, a fiscalização entra para cobrar isso do tutor ou punir. Ele que escolhe qual vai ser o caminho, né? Pegando o gancho dessa senhora que estava fazendo uma campanha, quer fazer uma campanha sobre... Gente, a coisa é tão bizarra, né? Que ela quer que todos os animais sejam sacrificados e a carne doada para o zoológico. Eutanásia nem se fala mais, nem se cogita mais. Não é permitido, legalmente não é permitido. Desde 2021 foi publicada uma lei federal que ela permite a eutanásia só em casos de doenças irreversíveis com um laudo veterinário atestando essa necessidade. Então, a eutanásia para controle populacional, ela foi extinta. Não é um método utilizado mais para este fim. E a senhora me disse, doutora Carolina, que existem várias faixas de renda ali que é possível conseguir castração gratuita. Sim. Porque hoje a gente tem o Castramóvel, que ainda não atende a pleno, mas também existe uma clínica veterinária terceirizada que faz serviço, principalmente dos animais que vão para o SEMPRA. Sim, a clínica veterinária castra cadelas, por ser uma cirurgia mais complexa, e o castramóvel machos, caninos e felinos, tanto macho e fêmea. Acredito que esteja sendo mantida uma média de 7 animais dia para um médico veterinário, o que é um número muito bom, até pela estrutura que se tem no castramóvel, não sei se tu já conheceu ali. Isso. E a população que tem direito à castração é quem tem CAD único, pode comparecer, essas pessoas podem comparecer na secretaria nas terças e quintas pela manhã, que é feita a ficha. Quem tem CAD único, quem adota animais conosco ou com as ONGs. Quem resgata animais da rua, que é o nosso número maior de público, desde que tenha testemunhas deste fato e faça uma declaração de hipossuficiência econômica, que não tem esse recurso para fazer a castração. E alguns casos encaminhados pela fiscalização, como é o caso de acumuladores, que nós temos bastante aqui em Cachoeira. Inclusive, atendemos uma demanda bem complicada, 2 demandas bem complicadas na semana passada. Os acumuladores são aquelas pessoas que vão juntando animais sem ter condições, sargento, de manter sequer um pote de água. Exatamente. Foi o que nós atendemos na semana passada, agora ali. O senhor tinha muito caso de felinos. Eram 19 felinos? 19. 19 felinos. Sem condições de mantê-los. Sem condições nenhuma. Saúde, até um caso de saúde pública. Daí nesses casos a gente encaminha para atendimento a pessoa também, porque a gente não pode esquecer da saúde única, né? Eu não posso pensar só nos animais e esquecer da pessoa. E essas pessoas, normalmente, elas precisam de um acompanhamento. A gente teve casos de residências com 40 animais, 15 animais. Normalmente a situação dos animais e da pessoa é insalubre, o local é muito sujo, é desorganizado. Então, ambos
precisam de auxílio, tanto os animais como as pessoas. Quer dizer, nós estamos falando, gente, não são das nossas abnegadas voluntárias aí, que tem lares temporários, né, que tem 10 felinos, 20 cachorros, 20 filhotes, etc., que são mantidos na mais perfeita ordem e atendimento médico, veterinário, de alimentação, de medicamentos e tudo mais. Nós estamos falando daquelas pessoas que vão juntando, né, que vão acumulando animais e daqui a pouco elas não conseguem nem alimento para elas mesmas, mas e também muito menos para os seus animais. Com Que certeza. muitas pessoas não sabem, mas existe uma legislação que fala a quantidade de animais que a pessoa pode ter. Qual é essa quantidade? Quer dizer, claro que cada um sabe onde dói o bolso, para quem gosta de bicho, né? Cada um sabe quantos cachorros, quantos animais pode ter em casa para dar uma atenção correta. Mas existe isso na legislação? Isso municipal, né? São 3 animais que a pessoa pode ter entre cães e gatos. A gente sabe que a maioria da população não respeita. Eu acredito que essa lei até vai ser alterada. A questão é, às vezes a pessoa não tem como ter um animal. E às vezes a pessoa tem como ter 5 animais. Mas o que está escrito na lei é 3. Tanto é que quando a gente chega no local que tenha mais, um número maior desses animais, a gente já notifica proibindo a adoção ou a aquisição de novos animais. Pois é, olha, tem aqui uma pergunta também, né? Que é essa lei que te falei que é bom, pergunta para ela, um senhor que anda com os 8 animais, cachorros na rua, alguém fez alguma coisa e se morderem alguma pessoa, porque a gente tem alguns transeuntes, digamos assim, né? Que passam, né? Que são, a gente já conhece, que estão sempre acompanhados de uma matilha, né? Dalcir, a gente iniciou esse ano, inclusive, foi semana passada, um projeto junto com a assistência social, o pessoal do albergue ali e a ONG Matilha, com a protetora Dilma, dos moradores de rua. Então, é a gente da fiscalização e a gente saiu de noite à procura dos moradores de rua e seus cães para orientações em relação aos cuidados veterinários, fazer a ficha e fazer a castração de todos esses animais, saber quantos são, de quem são e aonde eles ficam. Porque além dessa questão de agressões, o que foi nos relatado é que a maioria são cães bem cuidados, tá? Mas a questão tem de carrapatos, pulgas, então isso às vezes afeta o comércio e também é uma questão de risco, né, a eles e às pessoas. Então a gente quer fazer esses cadastros. Infelizmente, na última a gente conseguiu só fazer o cadastro, acho que foi umas 7 fichas que a gente fez para castração, mas a gente vai continuar daí fazendo esse projeto, porque a solução, esse projeto Moradores de Rua e Seus Cães, existe em vários municípios, né? Em São Paulo tem um projeto muito legal que eles fazem com os moradores de rua. A gente não pode simplesmente chegar, vai colocar onde? Vai levar para o SEMPRA? Vamos tirar da visão da população e colocar lá no SEMPRA? Se eles podem ser cães comunitários desde que respeitem as regras. Só que alguém tem que ser responsável e essas pessoas serão. Na verdade, o que eu vejo, tem moradores de rua, andarilhos, que têm cães que estão mais bem cuidados, os cachorros estão mais bem cuidados que eles mesmos, né? E do que muitos que têm em casa. Por exemplo, esses da foto de hoje que a senhora viu, os do Andrali, tá melhor que esse cachorro, muito melhor. Ah, estão. Há poucos dias eu vi um sentado ali com uma quentinha na mão, mas antes de começar a comer, eu estava com o carro estacionado, ele foi lá, ainda pegou uma outra quentinha e repartiu. Antes de comer, ele repartiu com os cachorros e depois ele sentou para comer. Né? Então, isso mostra, porque tem, como o senhor mesmo disse, gente, tem gente que tem animais em casa, mas que, estão nem aí, né? E uma das coisas mais absurdas também, e Cachoeira faz isso, chegou a época de férias, dezembro, janeiro e fevereiro, as pessoas abrem o portão, jogam os animais para a rua porque vão viajar, né? E se quando eu voltar estiverem por perto, eu recolho de novo, mas então se não tiver também estou nem aí. E isso acontece não só aqui, mas isso me parece uma praga de inconsequência e de irresponsabilidade das pessoas. Com certeza, inclusive tem a campanha do Dezembro Verde, né, que é contra o abandono, porque é onde tem o maior número de abandonos nesse período por causa das férias. Eu torço que a gente consiga colocar na cadeia uns quantos, por maus tratos.
Né? Não aquele maus tratos, assim, porque eu sou acumulador, que um acumulador merece também, tem que ter um atendimento psicológico, né, um atendimento médico. Mas eu falo daqueles irresponsáveis, que juntam numa caixa de sapatos 6, 7 gatinhos, com os olhos fechados ainda, e jogam para morrer, ou serem comidos por outros animais no meio do mato. Eu acho que essas pessoas precisam passar um tempo naquele spa ali da Esperanto. Eu acho que deve ser uma delícia, né? Porque daí talvez aprenda. Então, Ciro, ali na Praça Honorato, o doutor e o sargento ali, ó, tem 4 carros-lanche. E ali, se o senhor for ali de manhã, ali sempre tem cachorro, porque as pessoas comem o lanche para eles. E jogam os E pedaços. aí eles vão se experienciando ali, né? Sim. Pode chegar ali, tem... Mas o problema não é ter o cachorro ali, o problema é eles avançarem. Sim, não, mas me parece que atualmente não ali, temos né? esse caso. Fica perigoso. Casos comuns aqui, ou temos, doutora De Carolina? agressão? Desses denúncias? andaluzios. Não, da agressão dos animais, mais a questão é dos carrapatos mesmo, que a gente recebeu denúncia. Mas casos de cães de rua agredindo, que eu acredito não serem de rua, mas é aquilo que a gente conversava, né, na hora de provar que é do tutor, como o sargento Douglas colocou dessa denúncia que a gente atendeu, a gente tem bastante. Doutor Salomão, Edson Salomão tem um ditado que não tem cães de rua, tem tutores, eu não me lembro qual é a continuação desse ditado, mas eu prometo que eu vou perguntar para ele. Porque, na verdade, todos os cães de rua têm tutores. Estão na rua por negligência e irresponsabilidade. A gente aguarda notícias boas, quem sabe aí responsabilidade, né? Doutora Carolina Erhardt, obrigada por ter vindo. Sargento Douglas Chaves Moreira, muito obrigado por ter vindo. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. E vamos ver se a gente consegue conscientizar as pessoas a respeito da importância, porque é um caso de saúde pública também, né? Não é só assim o cachorro abandonado, é sarna, carrapato, pulgas, tudo isso traz problemas. Grande abraço, muito obrigada. Obrigada, Dalcira.